Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios que envolvem perímetro. Já já! Bom, vamos lá. Primeiro exercício 18, ele apresenta essas três figuras e pede algumas informações aí, tá? Nessa letra A, ele apresenta um triângulo em que está faltando a medida de um dos lados, mas ele diz que o perímetro é igual a 30. Relembrando aqui, o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Como eu sempre falo assim, para associar perímetro a contorno, né? Então, o contorno da figura. Não sou eu que falo, né? Muitos matemáticos falam. Bom, olha como isso já resolve o nosso problema. A gente tem dois lados, que somando dá 19. E somando os três tem que dar 30. O exercício já dá essa informação. Ou seja, 30 menos 19, 11. Então esse lado que está faltando aqui, ó, ele mede... Deixa eu fazer de azulzinho aqui. Então esse lado que está faltando, ele mede 11 centímetros. Tranquilo? 30 menos 19. Vou colocar aqui, ó. 30 menos 19, que dá 11. Ok? Letra B, ele apresenta um hexágono regular, ou seja, todos os lados do hexágono possuem a mesma medida e diz que o perímetro mede 48. Bom, se todos os lados têm a mesma medida, para eu calcular o perímetro desse hexágono, é só eu somar, digamos que esse lado aqui, vou chamar assim, ó, da medida M, que ele meça M, tá? Eu vou somar M mais M mais M mais M mais M mais M, que é a mesma coisa que eu fazer 6 vezes M. Então, 6 vezes M. Ou seja, pensem assim, ó, digamos que meça 2 o lado desse hexágono. 6 vezes 2, 12, o perímetro seria 12. Digamos que ele medisse 5. 6 vezes 5, 30. O perímetro seria 30. Mas ele disse que o perímetro é 48. Então eu tenho que pensar assim, ó, 6 vezes quanto que resulta em 48. E é 6 vezes 8, né? Então aqui a gente tem... vamos colocar aqui, resposta 8 centímetros. Por quê? 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, que é a mesma coisa que 6 vezes 8, resulta em 48, ok? A letra C era um pouquinho mais difícil, mas vocês vão ver que a gente vai resolver ela de uma maneira bem intuitiva, tá? Ele diz assim, ó, que o perímetro desse retângulo aqui é 18, tá? Mas observe que ele não deu nenhuma das medidas, só que ele deu essa informação aqui, ó, de que o comprimento é igual ao dobro da largura. Eu escrevi isso da mesma forma, ó, 1C de comprimento vale por 2L. Certo? Pensem assim, digamos, se aqui mede 2, aqui mede 4. Sempre o dobro, né? Isso que ele quis dizer, ok? Então, como que a gente calcula esses lados que a gente quer desse triângulo aqui, desse retângulo aqui? Pensem assim, ó, aqui o comprimento é o dobro da largura, né? Então, aqui a gente tem largura e aqui a gente tem comprimento. Então aqui a gente tem largura e aqui a gente tem comprimento. Como que a gente calcula o perímetro desse retângulo? A gente soma comprimento mais largura, certo? Vou escrever isso assim, ó. Comprimento mais largura. Se isso aqui parecer um pouco difícil de entender, pensem assim, ó, coloquem números. Digamos que fosse assim, ó, 2, 4, 4. A gente estaria somando, ó. 4 mais 4 mais 2 mais 2, ok? Agora aqui diz assim, ó, que 1C vale por 2L, ou seja, o comprimento vale por 2 vezes a largura. Então no lugar do C, ó, eu posso trocar por 2L. Cada C, ó, 2L. Né? Ó, cada C vale por 2L. Então eu troquei. Ao invés de C eu escrevi 2L. Ao invés de C eu escrevi 2L. Beleza? Agora aqui a gente tem o seguinte, ó, 2 vezes a largura, mais 2 vezes a largura, mais uma vez a largura, mais uma vez a largura. Então, ao todo, a gente tem 6 vezes a largura. Olha bem, 2 vezes a largura, mais 2 vezes, 4 vezes. Mais uma vez, 5 vezes. Mais uma vez, 6 vezes.
Então a gente tem 6 vezes a largura. Então ficou muito parecido com esse anterior. Ó. Aqui era 6 vezes o lado M, tinha que dar 48. Agora aqui 6 vezes a largura tem que dar 18. Que isso que eu somei aqui é o perímetro, certo? Ó, isso aqui é o perímetro. Ou seja, isso aqui é 18. Então 6 vezes qual número que resulta em 18? 6 vezes 3. Então aqui a resposta, vou colocar aqui. A resposta aqui é 3 centímetros. Ok? Então galera, então continuando aqui o exercício 20, ele fala de um terreno, pensem que isso aqui é um terreno, que tem que ser cercado com 3 fios de arame na cerca, né? Então, pensem numa cerca aqui, né? Então seria uma cerca aqui, ó. Então seriam 3 fios de arame. Beleza? É isso que ele quis dizer com 3 fios de arame. Ok? Bom, o que a gente precisa fazer? Cercar o terreno é colocar no contorno essa cerca. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular esse contorno. Vou somar esses números todos aqui, ó. Então eu vou somar. Quando eu faço isso, eu estou calculando o perímetro, né? Então o perímetro, que é 14 mais 26 mais 28 mais 32. Vai ficar, aqui dá 40 e aqui dá 60. Então dá 100, né? 100 metros. Então o perímetro desse terreno é igual a 100 metros. Como são 3 fios de arame, vai precisar de 300 metros de fio, né? Então 300 metros de fio. Ok? Só que o problema pergunta quantos rolos desse fio de arame que vai precisar. Sendo que cada rolo possui, ó, um rolo possui 50 metros. Bom, basta eu ver quantas vezes o 50 cabe dentro do 300, né? Vou dividir 300 por 50, isso vai dar 6, né? Então a resposta vai precisar de 6 rolos de arame. Beleza? Então, para a gente finalizar a aula de hoje sobre perímetros, exercício 21. No primeiro olhar, esse exercício pode parecer complicado, mas vocês vão ver que a ideia é bem simples, tá? Ele apresenta essa figura e ele pede para calcular o perímetro. O que seria o perímetro dessa figura? Seria todo o contorno, né? Essa medida, mais essa medida, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. Todas elas. Aí vocês vão dizer, professor, mas só tem 2 medidas, a gente não tem as outras. Aí que tá. A gente tem como? Pensem assim, ó. Pensem só assim, ó, nessas 3 medidas aqui, ó. Medida 1, medida 2, medida 3, tá? Nessas 3 linhas, ok? Eu não sei de fato quanto mede cada uma delas, mas eu não preciso saber quanto mede cada uma delas. Eu só preciso saber quanto medem as 3 juntas, porque eu quero calcular o perímetro aqui, certo? Então, quanto medem as 3 juntas? Olha aqui, ó. A distância daqui até aqui, mais a distância daqui até aqui, mais a distância daqui até aqui, é a mesma distância que daqui até aqui. Eu fiz esse caminho do 9, só que eu fiz ele em 3 partes, digamos assim, ó. Andei um pedaço, andei mais um pedaço, andei mais um pedaço. Então, se eu somar 1 mais 2 mais 3, vai dar 9, ok? Então, essa primeira parte aqui, ó, média, vamos colocar aqui, ó, perímetro, 9 centímetros. Então, eu vou somar esses 9 centímetros dessas 3, mais esses 9 aqui de baixo, ó, mais esses 9 centímetros aqui. A mesma ideia a gente vai utilizar para essas 3 medidas aqui, ó, que eu vou chamar aqui, ó, de 4, 5 e 6. Observe, toda essa medida aqui é 4, mas se eu andar esse pedaço primeiro, depois esse pedaço, depois esse pedaço, quando eu juntar 4, 5 e 6, eu vou ter 4 também. Então o perímetro aqui vai ser mais 4, mais 4. Beleza? Se fosse um exercício que perguntasse a medida 1, não teria como resolver só com essas informações, né? Mas como ele pergunta o perímetro, só que é a soma total, a gente consegue fazer dessa forma, beleza? Só somar, ó. 9 mais 9, 18.
18 mais 8, aqui é 26. Então, o perímetro dessa figura é igual a 26 centímetros. Bom, para a aula de hoje era isso. Refaçam quantas vezes for necessário o exercício, estudem o máximo que puder. Qualquer dúvida que surgir, por favor, me escrevam. Bons estudos e até a próxima!